Sim. Queridos, vamos lá. Acabamos com aquela aula, aquela parte conceitual de SUS. Acabou! Acabou! Acabou. A partir de agora a gente entra, de fato, em algumas políticas específicas de saúde coletiva e hoje vamos começar, não vou dizer pela mais importante delas, né? Não, né? Não seria justo da minha parte. Mas, de fato, importante para o país que a gente vive, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher. Então, de fato, é necessário, e vocês vão ter uma pergunta assim no fórum, e claro que a gente vai abordar também na prova, é necessário que o país pense na saúde da mulher em separado de pensar da saúde do resto da população. Por quê? Vamos tentar discutir por quê. Se a gente estivesse juntos em sala de aula, eu estaria agora rodando entre os corredores da sala de vocês, perguntando por que a gente precisa cuidar mais especialmente da saúde da mulher do que da saúde como um todo. Vai lá, abra seu microfone, abra seu coração, abra seu chat se quiser também, e diga para mim, por quê? Não quer falar, tá tímido? Preguiça? Sono? Não? Não consegue pensar no assunto? Medo de falar alguma coisa. Medo de apanhar com alguma mulher? Porque a mulher Mas outros todos. A Lília, pode falar, querido, pode falar. eu acho que um dos motivos, né? Porque eu acho que deve ter mais de um motivo para isso, é porque os primórdios da vida vêm dela, né? Vem das mulheres, no caso. Sim, você tem razão. Não, algumas coisas, isso não é machismo nem feminismo, algumas coisas são inegáveis, não é? Tipo assim que a vida vem do corpo da mulher. Isso é bastante inegável. Isso não faz da mulher superior ou inferior, simplesmente diferente. Uma outra questão é que o homem tem mais força física que a mulher. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Entende? Nós não precisamos ter problemas de nos entendermos, nós mulheres, no caso, não precisamos ter problemas de nos entendermos inferiores fisicamente. Isso não é um problema. Mesmo eu adorando fazer musculação e carregando muito peso, eu sei que eu nunca vou conseguir ter a capacidade masculina de força. Isso não é um problema. Não me sinto menor ou inferior por isso. Lá no chat a Lilian comentou, porque a mulher cuida dos outros todos. Sim, de fato. A mulher ela tem essa característica do cuidado. Isso não é uma verdade para todas as sociedades. Aqui no Brasil, a mulher tem essa característica, e basicamente em toda a sociedade ocidental, de cuidar da família, de ser responsável pelo cuidado até de saúde, da alimentação, do marido, dos filhos, do cachorro, como diz a própria Lília, né? Mas não, isso não é uma verdade para todas as culturas. Há sociedades diferentes. Então, de fato, há questões culturais que nos diferenciam enquanto povos. Especialmente no caso do Brasil, precisamos cuidar da saúde da mulher em separado da saúde da população, porque se fosse parar para pensar, se eu cuido da saúde de uma população inteira, a mulher está dentro desse mundo. E eu estou cuidando dela quando eu estou cuidando de todos. Mas há necessidade de se pensar em saúde exclusivamente feminina por conta de doenças especificamente femininas, que é o caso do câncer de mama e de colo de útero. Não que o homem não tenha câncer de mama, o homem tem, numa porcentagem muito pequena. Nós temos dados de que 85 homens tiveram câncer de mama aí nos últimos 8 anos. Então, o homem tem câncer de mama, mas é muito raro devido à glândula mamária masculina ser absolutamente atrofiada. E a mulher, devastador o câncer na população feminina, o de mama, né? Vamos ser bem específico no de mama, que é o câncer mais grave do país e do mundo. É o mais prevalente, é o que mata mais rápido, é o câncer de intervalo, mesmo a mulher que se cuida, que faz exames, que presta atenção em sua saúde, pode desenvolver este câncer tão brutal. Então, há necessidade de ter políticas específicas por isso.
Também porque a mulher tem a saúde mais frágil que a do homem. Sim, mulher pela questão de ter filhos, de gerar os filhos, ela tem sua saúde um pouco mais fragilizada. Apesar da gente conhecer muitos homens que ficam muito mais doentes do que muitas mulheres. Características de vida também. Mas o fato da mulher gerar as crianças é o indicativo da necessidade também. Também temos a questão da violência doméstica, que é algo a ser levado muito sério numa sociedade como a nossa. É uma tragédia termos que ter tanto investimento em convencer pessoas de que não podem tentar se prevalecer fisicamente sobre as outras. Temos que investir em política de saúde para a interrupção da violência como um todo, mas há que se ter uma atenção especial à saúde da mulher e também a questão da violência infantil e aí dentro dessa violência também a violência sexual. Então, falar de saúde da mulher tem como objetivo, quem está vendo o slide lá, promover a melhoria da condição de vida para todas as mulheres brasileiras, garantindo direitos que essas mulheres têm, sejam direitos da escolha do seu próprio destino, da sua própria vida. Vocês que são bastante jovens, para algumas coisas que eu vou dizer aqui, para vocês é considerado óbvio, e que bom, eu fico feliz de saber que é óbvio. Mas para gerações anteriores às de vocês não era tão óbvio assim. Então, a gente precisa, de fato, falar de saúde coletiva pensando em todas essas conquistas e na garantia de direitos que talvez para vocês soem como bobagem. E eu fico bem feliz quando eu escuto alguém bem jovem estranhar que precise existir discussão em torno de direitos iguais, de mulher no mercado de trabalho, que lhe parece, e eu vejo isso para muitas pessoas bem jovens como vocês, lhe parece tão óbvio que a mulher trabalhe fora, conquiste sua grana, gaste com o que ela deseja, mas também contribua com os gastos do lar, mas também decida quando ter filhos e quantos filhos ter, ou não tê-los. Então, isso hoje é óbvio, mas não foi durante muito tempo. Observei nos objetivos gerais da política de saúde da mulher, contribuir para a redução de morbidade e mortalidade feminina no Brasil, principalmente aquelas chamadas causas evitáveis. Sim, há causas evitáveis. A violência é uma causa evitável. A morte por violência doméstica é um sinal de fracasso absoluto em nossas políticas de proteção à saúde da mulher. Sejam políticas de saúde ou políticas de justiça, né? Daquelas que envolvem a Polícia Civil, por exemplo. Então, você ver uma mulher que sofre violência doméstica constantemente ou que, apesar de ter corrido atrás de uma solução para o problema, chega a morrer, chega a ser causa de morte, a violência doméstica, é de fato um fracasso, um insucesso absoluto do sistema com a proteção dela. Aqui na aula de mulher também cabe uma discussão sobre a questão do aborto. Eu lembro que eu toquei nesse assunto em sala de aula com vocês lá no presencial, mas fica uma discussão muito rica sobre o aborto. Queridos, falar de aborto é necessário. Cada um de nós tem uma opinião, eu também tenho a minha. Mas independente da opinião que cada um tem, é na universidade que a gente discute isso, não é no Facebook, entende? A gente briga, né, na internet, já viu quanta briga, quanta treta a gente tem na internet? Porque a internet não é um local adequado para discutir determinadas coisas, como, por exemplo, aborto, eutanásia, questões políticas. Agora a gente só briga por política, a gente desfez amizades, brigou com os familiares por razões políticas. De fato, o Facebook não é o melhor lugar para discutir isso. Especialmente na disciplina de saúde coletiva, discutir o aborto é algo muito mais adequado, né, na universidade. A discussão só vai se tornar madura lá no Congresso Nacional, onde de fato os legisladores criam as leis do país, se essa conversa estiver madura nos bancos universitários, entende? É um erro pensarmos, nós enquanto sociedade, que o aborto é proibido no Brasil. O aborto não é proibido no Brasil. O aborto é liberado em 3 e absolutamente somente 3 situações. E fora essas 3, daí ele é proibido, entende?
Então, essa discussão perpassa muito na falta de informação das pessoas. O aborto é proibido no Brasil? Não. O aborto é legalizado em somente 3 casos. E se a decisão de fazer aborto não passa por esses 3 casos, o aborto é criminalizável. E paga por esse crime a mãe que fez o aborto, a mulher envolvida, o médico que procedeu ao procedimento, ou às vezes essa mulher é vítima de um procedimento do qual ela não tinha consentimento. Às vezes ela não quer fazer o aborto, mas o marido quer, o companheiro quer, aquele companheiro que não é um marido, por exemplo, o pai da criança, ou porque é fruto de uma traição, de um adultério, então essa criança não é desejável. Mas, independente, todas essas pessoas envolvidas respondem pelo crime de interromper a gestação de uma criança não desejável. Se isso é certo ou não, é na universidade que a gente discute. E, logicamente, os cursos de saúde, o curso de direito, são os cursos mais adequados a discutir essa questão. Então, de novo eu repito, local de conversar sobre tema polêmico é faculdade, é banco universitário, onde a gente tem condições e instrumentos para discutir de forma justa, digna. Quando eu discuto isso, e eu discuto muito esses temas porque eu sou professora de ética, né? A minha formação do mestrado é em ética. Então eu entro muito nesses temas cabeludos, nesses temas considerados éticos. E aborto é um tema absolutamente ético. E eu costumo trazer a fala de que é muito fácil para mim ter a minha opinião, eu que nunca passei pela situação, entende? Então eu aqui, cheia de saúde, vida, felicidade, é muito fácil para mim ter a minha opinião particular, porque eu nunca estive no lugar desta mulher cheia de dor, cheia de sofrimento em torno do problema, da decisão, da angústia. Então, quando a gente está de fora, nós temos a nossa opinião confortável. Isso merece ser pensado, isso merece ser refletido. É muito fácil a gente ter a nossa opinião do lado de fora em relação a todos os problemas, em relação à decisão de abortar ou não, em relação à decisão de desligar os aparelhos de alguém em iminente sofrimento de morte, na decisão de dizer se o isolamento vertical ou horizontal deve ser praticado agora no momento de pandemia, se empresas devem fechar ou abrir, quando eu estou em situações mais fáceis de tomar essa decisão. Então, queridos, a decisão sempre tem os seus atores envolvidos. Quem devem ser as melhores pessoas para decidir um dilema ético? Os envolvidos, né? A mulher em questão, o marido em questão, se esse marido existe na situação, o médico em questão, a família. Mas nós aqui de fora, às vezes, do problema, tomamos decisões mais racionais, sem dúvida, menos imbuídas da emoção do momento, mas nós não podemos julgar quem tomou a decisão, né? Então, eu trago essa fala para que você reflita sobre o tema. Você não precisa se manifestar, claro, podemos falar disso se tivermos chance de nos vermos presencialmente, mas o que eu quero dizer é que não é na internet que a gente discute temas tão importantes, né? A gente discute na universidade. E se você, por exemplo, é contra ou a favor e gostaria que isso fosse discutido no Congresso Nacional, saiba de carteirinha, essa discussão só vai estar madura no Congresso Nacional, quando estiver madura nas universidades. Acredite, durante um tempo, o adultério foi algo discutido para que fosse votado no Congresso Nacional. Antigamente, o adultério era um crime que dava cadeia, prisão. E um marido, por exemplo, poderia cancelar o matrimônio dele se descobrisse que a esposa o traiu. Sim, isso já foi lei durante muito tempo no Brasil. Não faz 30 anos ou 20 anos, a lei do adultério caiu. Hoje, se acontece o adultério num casamento, o casamento, se uma das pessoas deseja, ela solicita o divórcio. Isso não é crime que dá prisão. Não. O que você acha sobre alguém que traiu o marido ou a esposa ir para a cadeia? O que você pensa disso?
Alguns podem pensar, meu Deus, prof, se fosse da cadeia, as cadeias estariam mais lotadas do que as ruas aqui fora. Talvez. Não, prof, se desse cadeia, as pessoas iriam ter mais juízo e não cometeriam o crime, e não cometeriam o adultério. Talvez. Nossa, prof, mas por que dar cadeia, sendo que a pessoa não é um risco para a sociedade? Ela cometeu um erro terrível, claro, o adultério é terrível. Mas essa pessoa não precisa ficar presa, porque ela não vai roubar, matar, violentar alguém. Ela não precisa ir para trás das grades, ela pode responder em liberdade pelo crime. Sim, talvez. Todas as respostas estão corretas. E esse já foi motivo de discussão no Congresso. Hoje isso não é mais uma discussão. Hoje isso já é um tema vencido. Entende? Mas acredite, há alguns anos atrás, o adultério era algo a ser discutido no Congresso. Hoje, se você olhar a Constituição, você vai ver que o adultério é criminalizável, sim, e ele é passível de indenização. A pessoa que foi traída pode exigir uma indenização por danos morais porque ela acreditou, né? Ela teve boa fé diante da atitude do outro. E se o outro não honrou essa boa fé, terá que indenizar. E você pode solicitar indenização quando é ferido nesta questão. Mas cadeia não vai dar mais. Não tente pôr atrás das grades quem lhe traiu, porque não vai acontecer. Caiu esta lei. Então, pode parecer muito bobo, né, essa conversa, mas ela já foi motivo de grande discussão ética no país. E é um tema vencido. Talvez um dia o aborto ou a eutanásia também sejam temas vencidos. Talvez sejam temas que não tenham mais necessidade de discussão e sofrimento, mas ainda tem. Para quem não sabe, quer anotar aí a informação, o aborto é previsto em lei em 3 situações no Brasil, que são as situações quando a mulher é vítima de violência sexual. Então, se houve o estupro e, portanto, gerou um bebê vítima deste estupro, o aborto é autorizado no país. A mulher é obrigada a fazer o aborto? Não. Ela pode querer ficar com a criança, ela pode querer manter a gestação e criar esta criança, afinal é sua. Mas ela pode sim ter autorização de interromper a gestação. Lembrando que essa autorização de interromper a gestação é somente no início, é somente até 12 semanas gestacionais. Depois, essa mulher deve levar a gestação adiante, porque decidir interromper uma gestação não é algo que se faz a qualquer tempo, entende? Eu decidi que agora não quero mais levar essa gestação adiante. Não dá. Existe um prazo para isso. Então, essa decisão é muito dura, é muito sofrida, mas quando tomada tem que acontecer rapidamente. A outra situação em que o aborto legal no Brasil é previsto por lei é a situação da anencefalia, quando comprovadamente a criança nasce sem a massa encefálica, o tecido nervoso. Isso possibilita que a criança viva em torno de 3 a 5 horas após o parto. A criança não precisa da massa encefálica no período gestacional, então a gestação é normal, a gestação é saudável até o fim. Mas depois que a criança nasce, a expectativa de vida não chega a horas. Isso é muito sofrido para a família. Esta mãe, ao saber disso e sabe lá na primeira ecografia de 12 semanas, pode interromper a gestação se for do desejo dela. Mas se for do desejo dela levar até o fim, ela pode, porque a gestação dela será sadia. Não há risco de morte nem para a mãe, nem para o bebê. E se aquilo é importante para ela, ela pode decidir, mas ela pode também interromper se desejar. Há famílias que decidem não interromper a gestação, mesmo sabendo que a criança não sobreviverá após o parto. Mas acham importante manter, acham importante que essa criança tenha chance de pelo menos nascer, mesmo que isso não vá para frente. Você pode se manifestar aí o que você acha disso, mas esse é um direito legalmente constituído à mulher, interromper esta gestação de uma criança que não terá menor possibilidade de continuidade de vida fora da barriga da mãe. Há casos descritos na literatura de crianças que chegaram a viver 72 horas após o parto, em situações assim. São de fato casos raríssimos, pequenos milagres, né? Mas fica aí a
discussão do que você acha que é adequado. E se acontecesse com você, como você procederia? E o terceiro caso de interrupção da gestação previsto por lei é no caso de risco de morte iminente para a mulher. Sim, se a mulher tem chance de morrer no parto ou durante a gestação, e há várias razões para que isso exista, principalmente hipertensão arterial, né, eclâmpsia, que é a doença do excesso de pressão, da pressão alta do período gestacional. Se a mulher tiver essa doença, o parto é um risco de morte para ambos, criança e mulher. Ela pode interromper a gestação. Isso acontece também, às vezes, quando a gestação é em meninas muito novas, gestações de garotas de 9, 10, 11 anos, isso existe também. Há um risco de morte previsto, isso pode ser causa de interrupção da gestação. Novamente, essa é uma decisão desta mulher e desta família, né? Vamos dizer que a decisão é só da mulher, porque a decisão é da família, nesse caso, todos os envolvidos, esse esposo, se ele existir, por exemplo. Há mulheres que querem correr esse risco e querem levar adiante a gestação, mesmo sabendo que podem morrer. E há mulheres que não, são graves, assustam-se muito com o episódio e preferem interromper a gestação logo de início. Esses são os 3 casos. Qualquer um que foge dos 3 casos é crime no Brasil. Há necessidade que todos nós tenhamos um posicionamento técnico disso. Não importa qual, você pode pensar como eu ou contra mim, não tem problema nenhum com isso. Mas você precisa refletir diante do fato. E principalmente, você não deve, e nós profissionais de saúde, nas diferentes áreas da nossa atuação, não devemos julgar, sabe? Se alguém tomar uma decisão que você não tomaria, o julgamento é algo que não nos cabe. Principalmente você, psicólogo, deverá julgar, dentro de você você vai fazer seu julgamento, mas o teu trabalho é para com a dor, né? É para com a dor emocional, para com a dor psicossomática desse indivíduo. Então, o nosso julgamento talvez não contribua em nada. Falar de saúde da mulher é falar de todos esses meandros, de todos estes todas essas facetas. Gente, quem quer falar pode falar, viu? Vocês estão tão calados, vocês estão aí, né? Vocês juram que vocês estão? Observe as prioridades nacionais. Muito bom, quero ouvi-los. Observe as prioridades nacionais que se envolvem com a saúde da mulher. Olha lá. Promover a saúde sexual e reprodutiva de mulheres e adolescentes. Então, temos que cuidar da saúde sexual e reprodutiva, temos que orientar meninas desde a pré-adolescência e adolescência a cuidarem-se da questão de sua saúde sexual e reprodutiva. Sim, a mulher deve fazer exames preventivos de câncer, contra o câncer de colo de útero desde a idade jovem. O câncer de mama, de fato, é mais raro na mulher muito jovem, mas o de colo de útero não escolhe muita idade, não. Desde uma garota de 15, 16 anos pode ser acometida por esse câncer, até uma senhora no período da menopausa. O câncer de mama, de fato, é mais raro em mulheres abaixo de 25 anos, mas o de colo de útero não é. Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada. Sim, a situação da obstetrícia e do parto é um momento muito importante para a saúde desta mulher. Ela deve poder escolher o tipo de parto que realiza, a gente chama isso de direito reprodutivo. Ela deve poder escolher entre ter o bebê de parto normal ou de parto cirúrgico por cesárea. Sim, as políticas nacionais do SUS, elas estimulam o parto natural, de fato. Por ele ser mais natural, por ele não exigir sedação, né, para cirurgias, ele tem uma analgesia local, claro que tem. O parto normal não quer dizer que precise ser que nem das novelas da Globo, assim, da mulher chorando sangue. Isso é uma bobagem da dramaturgia da TV brasileira, porém, a ideia é que a mulher possa escolher o tipo de parto. Logicamente que a saúde coletiva em todo o país estimula o parto natural, porque ele é de fato melhor. Mas se a mulher não conseguir, não se sentir encorajada a fazê-lo, essa decisão é dela.
Promover a atenção integral às mulheres no período do climatério. Para você que não lembra, não sabe o que é climatério, o climatério é a menopausa. Nós devemos cuidar desta mulher neste período, porque há a cessação de produção hormonal e essa interrupção da produção hormonal é muito negativa para a mulher. Os sintomas são muito ruins, não só os sintomas clássicos que a mulher cita, como calorão, né? Como a questão do mal-estar que a mulher tem, que chama-se de fogacho, tecnicamente, este calorão que a mulher refere, não somente isso, mas há de fato uma diminuição hormonal que possibilita o acúmulo de gordura na região de cintura, na região de gordura localizada abdominal, que possibilita também o aparecimento de pelos pela menor produção de hormônio feminino e ainda uma continuidade de produção de testosterona, há aparecimento de pelos, então caracteres secundários que a gente chama, né, que diferenciam homem de mulher, eles vão diminuindo muito, e a mulher de fato vai perdendo libido, vai perdendo autoestima. Isso são questões interessantes, importantes de serem trabalhadas por todos os profissionais de saúde, pelos profissionais da psicologia, tanto mais, né, por trabalhar com essa mulher nessa condição. É muito legal trabalhar essa área, para quem curte o tema, né? É muito legal trabalhar nessa área de acompanhamento, né, emocional das mulheres no período do climatério. Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina, e não seria uma prioridade se não fosse um problema brutal no Brasil, a quantidade de mulheres que morrem por câncer de mama, logicamente, porque dos demais cânceres, homens e mulheres praticamente têm os mesmos índices de morte, os demais cânceres, né? Mas o câncer de mama, de fato, é tão brutal que tem sim que ser uma prioridade nacional. Promover a atenção à saúde para mulheres negras, rurais, quilombolas, indígenas e mulheres que fazem sexo com mulheres. Estas políticas, daquilo que a gente chama de grupos minoritários, elas devem ser prioridade por uma série de razões. Pela questão da desinformação, pela questão do preconceito, do bullying que estas mulheres têm também. De fato, há problemas de saúde específicos da raça negra em relação à raça branca? Sim, há problemas. Há doenças muito mais prevalentes em raça negra, e aí eu poderia dizer em homens ou em mulheres, não é só em mulher, não, do que doenças, e há doenças também muito mais prevalentes em raça branca, como há doenças mais prevalentes na raça oriental. Isso faz com que profissionais de saúde que trabalham mais prevalentemente com determinada raça tenham que saber essa informação. Eu vou dar um grande exemplo a vocês. A hipertensão arterial. A hipertensão arterial, a pressão alta, é uma doença mais prevalente na raça negra, sim, mais do que na raça branca. Isso faz com que profissionais de saúde devam pesquisar isso mais, procurar mais na raça negra problemas relacionados à pressão elevada. Então, o médico, ao tratar, ao ouvir a queixa de um paciente, ele também sabe que doenças são mais prevalentes naquela raça humana, se negra, se branca, se oriental, por exemplo. O câncer de pele, você sabe disso, é muito mais prevalente na raça branca. Por quê? Porque há uma produção de melanina inferior na raça branca de que há na raça negra. Então, branco vai ter mais câncer de pele do que negro? Sim, os profissionais de saúde têm que saber disso. Para tratarmos de forma mais adequada as doenças que acometem diferentes grupos humanos. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar a vocês são as doenças hepáticas. As doenças hepáticas são mais prevalentes na raça oriental. Nós já sabemos disso. Há no componente genético da raça oriental uma sensibilidade muito maior para doenças de fígado. E daí que nós temos que falar sobre isso com a raça oriental. Nós temos que pesquisar sobre isso com a raça oriental, para que a gente trate melhor, mais preventivamente, indivíduos japoneses quanto às suas chances de ter mais doença de fígado. Entende a questão? Então, essa riqueza que temos no Brasil, né, de todas as raças misturadas, faz de nós, profissionais de saúde, muito mais preparados para trabalhar tudo que vier. Eu estava recentemente conversando com um profissional da área de dados, de sistema, e ele disse para mim, a cura para o coronavírus vai vir do Brasil. Eu achei tão bonitinho ouvir essa frase dele,
Ele disse assim, olha, eu trabalho com pessoas de todos os lugares do mundo. Ele trabalha com indianos, chineses, norte-americanos, e a capacidade criativa de criar soluções do brasileiro é fantástica. Como nós estamos com estudos muito avançados em relação aos anticoagulantes, né, para o combate ao Covid-19, e nós estamos avançados, acredite, nós pensamos muito antes o que os europeus agora estão chegando à conclusão, poxa, nós poderíamos fazer tratamentos com anticoagulantes. Agora que os europeus estão se ligando para isso. E o Brasil já está há 2 meses estudando anticoagulantes para tratamento. Então, na opinião de profissionais da área de tecnologia, a solução vai vir do Brasil. De fato, a nossa característica é de pensarmos em soluções mais rápidas. O que você acha sobre isso? Pode falar, galera. Podem se manifestar. Podem abrir o áudio, vamos conversar. Não? Sobre vir do Brasil o tratamento? Ou sobre a necessidade de o fato do país que moramos, né, ser um país tão diverso, a nossa necessidade de trabalharmos com tanta diversidade. Pode falar. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você falou agora sobre aqui ser bem composto, né, de várias... Muito diverso. Eu nunca tinha parado para pensar por que o Brasil era tão avançado assim na área de saúde. Porque a nossa Mesmo... amostragem é maior, né? A nossa amostragem de população, ela é diversa. Ela nos possibilita muito mais alternativas. Porque nós temos as raças misturadas. Isso é muito bom do ponto de vista epidemiológico. Você está estudando epidemia, você sabe os agrupamentos humanos, né? Isso nos possibilita um ganho incrível em amostragem. Pode falar, eu te interrompi. Não, é só que eu nunca tinha parado para pensar. Foi algo que é novo para mim agora. E aí, tá, queridos, por isso que essa disciplina fica no primeiro período. Para despertar em vocês alguns olhares sobre essa riqueza que o país tem, sobre a necessidade de nos sensibilizarmos porque é diferente de nós. Eu já disse isso várias vezes a vocês. Meu objetivo para com vocês nessa disciplina é sensibilizar vocês para tratar o novo, para tratar o diferente. Na verdade, com a psicologia é mais fácil, né, fazer isso. Vou te contar que eu dou essa disciplina em outros cursos e é mais difícil sensibilizar os outros cursos. Porque vocês, de fato, já escolheram uma profissão mais empática, né? Uma profissão com uma melhor condição de segurar na mão de um paciente e acolher a dor dele. Mas as outras profissões não são tão queridas igual vocês. Mas a questão é que nós precisamos nos sensibilizar para quem não pensa igual a gente. Eu sei que a gente passa raiva todo dia com quem não pensa igual a gente. Se você entrar no Twitter, então, nem entre no Twitter. Porque você vai ficar vendo os posts de quem não concorda com você e você só vai passar raiva. Eu sei, o Twitter me envenena, me contamina, todo dia. E nós temos que ter essa sensibilidade para trabalhar com pessoas que não pensam igual a gente e para tratá-los de forma humanizada de quem não pensa igual a gente. Muitas pessoas, ao lerem esse slide que fala em saúde das mulheres negras, rurais, quilombolas, indígenas ou mulheres que fazem sexo com outras mulheres, podem ler assim, dizendo, prof, mas é mulher do mesmo jeito, por que tem que ter algo específico para esses grupos? É mulher e pronto, não importa qual opção sexual que tem, se é negra, se é branca, não importa. De fato, não importa, mas há necessidade, sim, de tentarmos equiparar os cuidados à saúde dos diferentes grupos humanos. Temos doenças diferentes, porque temos raças diferentes, porque temos estilos de vida diferentes, porque temos comportamentos sexuais diferentes. Isso não tem que ser um problema, mas tem que ser algo sabido, né? Tem que ser algo estudado. Acho que alguém ia falar alguma coisa aí, que abriu o áudio, pode falar. Não? Mudou de ideia? Ok.
Olha que interessante, dá para fazer tratamento para infertilidade. Sim, o SUS também cobre tratamentos para gestação para mulheres que não conseguem ter filhos, né? Há vários problemas, há problemas de infertilidade feminina, às vezes é o esposo, é o companheiro que não tem a fertilidade, como é que a gente pode dizer, em níveis normais para poder gerar filhos. E daí, às vezes, a necessidade de tratamentos hormonais, medicamentosos ou até tratamentos de implantação artificial do bebê no útero, né? Do chamado bebê de proveta, da chamada, esqueci o nome do procedimento técnico, esqueci o nome. In Porém, vitro? in vitro, de fato, perfeito. Os chamados bebês in vitro são serviços disponibilizados na rede pública também. Então, para famílias que não conseguem ter filhos, há sim centros de referência. Esse número que eu tenho aqui, de só 6 centros de referência no Brasil, é um número antigo. Eu confesso que eu não tenho certeza se isso mudou. Mas que eu sei, são 6 no Brasil, centros de referência para diagnóstico do porquê acontece a infertilidade, porque pode ser de fato uma questão feminina ou pode ser um problema do homem, e como tratar isso aí. Então, são prioridades super legais. Olha que legal saber que dá para fazer isso pelo SUS, claro que dá. A prevenção e tratamento do chamado abortamento inseguro, elaborando uma norma técnica e humanizada para evitar o abortamento inseguro. Gente, as pessoas que defendem a legalização de outras formas de aborto, que não são as 3 previstas em lei, lembre lá, são 3 previstas em lei, as pessoas que defendem que o aborto seja liberado em mais situações, de fato, são pessoas que sabem a quantidade de mulheres que morrem todos os dias fazendo abortamentos inseguros. Nós não podemos fechar os olhos para esse problema. Você pode ser contra o aborto, de fato, é uma opinião louvável, mas também não podemos esquecer de mulheres que, ao tentarem o abortamento inseguro, chegam a pagar com a própria vida. Isso acontece todo dia no Brasil, em clínicas clandestinas. Tem que ser clandestinas, né? Porque o abortamento assim é crime. Então, tudo que se faz nestas situações são clandestinos de fato. Muitas vezes a mulher sobrevive ao procedimento e daí vai às pressas para uma unidade de emergência de um hospital convencional com hemorragias graves e há sim uma norma técnica para acolher esta mulher que tentou fazer o abortamento inseguro e chega daí no hospital, seja público ou particular, para evitar morrer, né, do procedimento que fez para tentar salvar aquela vida. E assim, os profissionais de emergência são capacitados para atender este tipo de emergência, normalmente hemorrágica, mas que também tem toda uma carga emocional pesada. Talvez alguns de vocês trabalhem com isso, com mulheres que tentaram o aborto inseguro, com mulheres que de fato fizeram e hoje carregam algum componente de culpa, ou de mulheres que passaram grave risco de morte ao tentarem e precisam de um acompanhamento psicológico depois. Isso, de fato, é uma vitória, porque ela não morreu no procedimento. Vamos pensar que a mulher que tentou o abortamento inseguro e está aqui para contar essa história é uma feliz vitória da vida em relação ao que poderia ter acontecido, né, no procedimento. Professora, Pode falar, por favor. mas aí como é que fica essas situações dessas mulheres que tentaram na questão da lei? Porque é proibido, né? Mas aí tem, mas aí tipo, elas creio eu que realmente, claro. Elas têm que responder daí? Claro, logicamente, porque elas tentaram, digamos que elas tentaram e conseguiram, e interromperam a gestação, e é crime. Elas vão ser internadas no hospital, tratar de sua questão de saúde, mas elas são indiciadas por processo, sim, de aborto. É um homicídio, é dentro do crime de homicídio, o aborto está ali também. E elas respondem criminalmente. Não é um crime que dá prisão, né? Não é. Ela pode dar prisão também para o médico que procedeu, se ela fez isso com o médico. Concorda que tudo isso é possível?
Ela pode ter feito com o médico, ela pode ter feito sem o médico junto, tentando sozinha, sei lá como, não quero ter essa criatividade. Mas ela responde criminalmente, sim, é um crime. É um crime porque não é aquelas 3 leis, aquelas 3 condições previstas em lei. Logicamente que a prioridade é salvar esta mulher nesse momento. Então, se ela chega na emergência com graves hemorragias, o primeiro atendimento prestado é para salvar essa vida. Mas, sim, garantido que a vida está salva, ela vai ser indiciada pelo próprio Ministério Público, não precisa nem haver alguém que denuncie, é uma queixa-crime, e ela responderá. Acho que os próprios médicos, né, podem dizer, né, depois que ela for consultar e tal. As próprias pessoas que atendem no hospital podem ser os denunciantes, né? Os médicos, os enfermeiros que atendem. E essa situação passa por uma série de decisões, né? Será que se eu fosse lá atender essa mulher, eu iria denunciar? Sim, não. Mas, puxa, foi numa condição de desespero, ela passava fome, será? Não sei, entende? Como há muitas discussões, pode falar, querido. Não, então, é que, se eu não me engano, acho que o primeiro motivo lá de que você comentou, que era liberado o aborto, tem aquele período de 2 semanas, né? Ou 12 dias. Não, são 12 semanas, dá quase 3 meses de gestação. Tá. 12 semanas. Sim. Mas qual que é esse critério, assim, na visão de saúde em si? Tipo, é porque o feto ainda não tá formado? Como é que é? Porque o risco do procedimento é menor para a mulher, entendeu? Então, ela pode interromper a gestação se estiver dentro desses 3 quesitos, e isso não é crime, é previsto em lei. Mas por que até 12 semanas? Porque o procedimento não tem risco de morte para ela. E se ela interromper depois, daí ela está praticando um crime, entende? E o nome desse crime não é aborto, é infanticídio. Entendi. Muda a tipificação do crime. Gente, não dá para decidir ao 6º mês de gravidez, não quero este bebê. Não dá, né? Não quero porque foi vítima de violência, não quero. Há casos na justiça, já te deixo falar, amiga, tô vendo que você quer falar. Há casos na justiça em que a mulher entra com o pedido na justiça para interromper a gravidez e demora muito para sair as decisões, sabe? Porque nossa justiça é muito lenta, nossa justiça tem vários problemas, claro, de prazos. Então, às vezes passa das 12 semanas, mas não por culpa dela, por culpa do judiciário. Aí ela não vai ser criminalizada se aconteceu por razões judiciais. Então, às vezes, por exemplo, ela precisa provar na justiça que foi fruto de um estupro, de uma violência sexual. Ela precisa comprovar que esta gestação que ela contraiu foi de um estupro. Precisa ver, né, gente? Uma denúncia. Ela precisa ter dado queixa da violência, ela precisa ter formalizado a violência. Não dá para ela simplesmente ter brigado com o namorado e dizer assim, foi um estupro. Não dá, né? Mas, às vezes, essas decisões judiciais demoram a ocorrer. E daí, às vezes, passa desse período de 12 semanas. Mas, claro, ela não pode ser prejudicada por isso. Então, acontecem abortamentos após as 12 semanas? Acontecem, mas não deveriam acontecer. São problemas nossos de protocolo do procedimento. Não deveriam acontecer. Pode falar, amiga, você que quer falar. Não, era justamente isso, que para fazer esse aborto teria que ter a autorização judicial, né? De que fato. Muitas vezes essa autorização ela demora tanto a sair. De fato. E a mulher até desiste. Lá na escola, quando eu era gestora, eu atendi um caso de uma moça que ela adotou uma criança. E ela era fruto de um estupro. Sim. Né? E ela estava com essa medida de tirar a criança, só que quando saiu, a moça já estava com 5 meses. Aí ela desistiu, mas aí deu a criança para adoção. O que também é uma decisão pensada. Aí que tá, gente, observe que a discussão do aborto, ela vai em muitas vertentes, concorda? Olha que interessante. Essa moça tinha o direito, porque foi vítima de violência. E daí deu todos os problemas jurídicos que podia ter dado. Ela desiste do negócio. Mas desistir
Implica que ela terá que ficar com a criança? Não necessariamente, ela pode proceder à adoção, mas a adoção é a melhor forma? Não sei, entende? Não sei, nós não estamos nesta pele, nós não estamos neste corpo. Então, claro, quem não é a favor da adoção, a adoção é algo fantástico, é um milagre de reinserção social, é a oportunidade de uma criança, sob um contexto tão ruim, ter uma vida plena e maravilhosa com esse casal que ele adotou. Isso tudo é muito legal. Mas, de fato, há tantos meandros para se discutir. As gestações não desejadas, as gestações de violência, as com risco. Porque há outros países, gente, se vocês pesquisarem a legislação, há outros países que autorizam o abortamento por outras questões que não são só essas 3. Tem países que autorizam interromper só porque a mulher não desejava a gestação? Tem alguns países, são poucos, mas que autorizam a mulher a interromper a gestação simplesmente porque ela não quis ficar grávida, só por isso. Tem países que autorizam interromper a gestação quando se descobre que a criança é síndrome de Down? Tem também. Você pode ficar indignado com esta informação, porque aqui no Brasil a síndrome de Down não é vista como uma razão para interromper a gestação. Claro que não. Pelo contrário, está cada vez melhor inserido na sociedade a criança com síndrome de Down. E, inclusive, chegam aos bancos universitários. Há vários indivíduos com síndrome de Down que estão na universidade. Muitos. Então, isso para nós, às vezes, nos parece assustador. Mas, para algumas nações, interromper a gestação por síndrome de Down é algo previsto em lei. Ou por outros problemas sindrômicos ou neurológicos. Então, os países, eles têm características culturais que diferem. A nossa é essa. E se está certo ou não, cabe à nossa sociedade evoluir o pensamento diante disso. Se o pensamento deveria ser mais religioso ou mais libertário, isso é uma discussão para os bancos universitários e para amadurecer as decisões lá no Congresso Nacional. Então, de fato, cada um de nós guarda valores dentro de si, às vezes valores mais religiosos, mais conservadores, às vezes valores mais pensando no poder de decisão desta mulher, mas também na chance de viver desta criança. Há muitas facetas de pensamento. Sim, muitas mulheres decidem levar a gestação adiante e não fazer o aborto, mesmo tendo o direito de fazer. Há equipes preparadas na chamada atenção obstétrica do abortamento inseguro, de mulheres que tentaram, sob outros métodos, e vão às pressas salvar a vida, né? No hospital comum, público ou privado. Lembrando que violência sexual não pode, o único risco não é só a gestação, né? Pelo contrário, é raro quando a violência sexual culmina numa gestação. Na maior parte das vezes, a violência sexual culmina numa doença sexual, né? Numa doença venérea comum. E para isso também tem tratamentos emergenciais. Então, a mulher, seja adolescente, menor de idade ou maior de idade, quando vítima de violência, ela deve procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, porque alguns medicamentos têm que ser tomados com urgência para evitar doenças nessa mulher. Ela pode até demorar para procurar a polícia, se ela quiser. Porém, a saúde ela não pode demorar. Há procedimentos que devem ser feitos em até 72 horas após a violência. A gente consegue evitar, por exemplo, a transmissão do HIV. Acredite, se a mulher for atendida em até 72 horas depois do processo de violência, ela pode prevenir, inclusive, uma doença gravíssima como o HIV e outras doenças sexuais e venéreas. Nem preciso falar, a Bruna está comentando no bate-papo, das questões das doenças psicológicas. O quanto esta mulher deve buscar ajuda para o enfrentamento de todo esse baque emocional que é o processo da violência, de todo esse transtorno, esse agravo da violência. De fato, se ela quer ou não denunciar o homem que fez isso, aí a decisão é outra. Ela deveria denunciar, porque é uma violência
Essa pessoa que fez deveria pagar por isso. Mas essa é uma decisão particular dela. Mas buscar ajuda para a sua saúde, isso é muito importante. Ela toma, de fato, remédios que evitam a proliferação das possíveis viroses, das possíveis infecções bacterianas e de doenças venéreas típicas do contato sexual. Por exemplo, o HIV, que é mais grave, mas poderíamos estar falando de hepatites, de outras doenças venéreas importantes. Há fichas de notificação obrigatórias, então a violência sexual ela é de notificação obrigatória, independente se é maior de idade ou se é menor, independente se é crime contra a criança, que daí tem uma política específica da saúde infantil, ou se é contra a mulher em si. Estou terminando, galera. Falar das mulheres na situação do climatério, o SUS prevê o tratamento, a reposição hormonal para as mulheres do climatério. Os vários tipos de reposição hormonal, talvez vocês não saibam, mas há várias maneiras de tratar a reposição hormonal, tanto com o chamado medicamento comum, né, de hormônio sintético, quanto com tratamento de fitoestrógenos, né, do tratamento a partir de medicamentos naturais, boa parte deles à base de soja, para a reposição hormonal de forma mais natural. Quem define qual é o melhor tratamento para aquele caso é, de fato, o ginecologista, porque há casos que precisam do tratamento sintético e há casos onde a melhor decisão é o tratamento com fitoestrógenos. Há também os tratamentos ortomoleculares, eles também são previstos tanto no sistema público quanto no sistema privado. Talvez vocês conheçam mulheres que tratam ortomolecular a sua menopausa, o seu climatério. Então, todas essas opções existem. A mulher deve procurar essas várias opções, mas, de fato, às vezes a mulher não é a melhor pessoa para decidir qual é o melhor para o corpo dela, né? O médico sabe que para prevenir o surgimento de tumores e de cânceres, quais são os melhores métodos para aquela situação. Mas o importante é buscar ajuda, né? Inclusive ajuda psicológica, porque o climatério é uma condição difícil para mulheres nessa situação. Não é fácil. Pode falar, fica à vontade. A minha sogra faz tratamento para inibir os hormônios, né? Por causa do câncer. Ok. Daí ela entra numa fase de menopausa, né? Menopausa precoce. Isso, daí ela sente muito calor, é horrível. Ela falou que parece que o corpo dela tá pegando fogo. É horrível. Daí, de repente, vem um frio do nada. Ela falou que é uma coisa horrível. Né? E precisa passar por isso, né? Dá para tratar, a mulher não precisa sofrer. Tem que tratar para não sofrer. Pode falar. Isso, agora ela está fazendo tratamento, acompanhamento para não ter que passar por essas situações, né? Então, assim, a menopausa é algo inevitável? Sim. Inclusive, eu brinco com os pacientes que tudo que eu quero é que todo mundo fique velho, não é? Se você não passar pela menopausa, uma mulher, é porque você morreu jovem. Eu não quero que ninguém morra jovem, não é verdade? Então, tudo que eu desejo é que todo mundo fique muito velhinho. Que tenha doença de velhinho, porque quem não tem doença de velhinho morreu jovem, antes de ficar velhinho. Então, a menopausa é algo inevitável? Sim. Mas não precisa ser passado com sofrimento. Assim como a andropausa masculina, bem mais tardia, lá em torno dos 70 anos, é inevitável. O homem passará por isso. E isso não tem que ser uma tortura. Não tem que ser terrível. Pode ser de forma mais tranquila. Nós vamos continuar falando desse assunto. Eu quero falar na próxima aula alguns outros temas. Mas basicamente ficou duas discussões. A questão dos grupos minoritários e o câncer de mama. Só ficou esses dois pontos para a gente conversar na próxima aula. Queridos, vocês têm um fórum lá para responder, bem chuchu. Foram lá ver já o fórum? Que simpático.